Oi, gente, tudo bem com vocês? Sim, como vocês podem imaginar, devido ao meu sumiço, a nossa filha nasceu e hoje eu tô aqui de pijaminha, porque aqui é puerpério real oficial, pra contar pra vocês, compartilhar o meu relato de parto e tudo que eu vivi, como é que foi essa experiência incrível, porque eu sei que muitas gravidinhas estão aí perto de ganhar um bebê, né? E a gente fica na expectativa, né? Então, que sirva de motivação, de esperança pra você, porque é um momento muito desafiador, que a gente fica naquela de, meu Deus, eu quero logo, mas também não quero, né? Tipo, por conta do medo, enfim. Mas quero que aconteça porque eu vou ter meu filho nos meus braços. Então, hoje eu tô aqui pra compartilhar com vocês e eu espero do fundo do meu coração que todo esse relato sirva pra te dar esperança e pra tirar a ansiedade que, meu Deus, toma conta do nosso coração nos últimos dias da gestação. E se você nem tá grávida, mas tá aqui assistindo, que esse vídeo sirva como testemunho, porque realmente foi um testemunho maravilhoso, tudo o que Deus fez, da gestação até o parto, e até hoje, assim, tudo que Deus tem feito nas nossas vidas é realmente um grande testemunho. Mas, vamos pro que interessa. Então, gente, pra quem caminhou próximo a mim durante a gestação, sabe que eu tinha um desejo muito grande de parto normal, então eu decidi não agendar a cesárea e esperar, assim, até quando a Eva decidisse vir, né? Então eu tava realmente esperando em Deus. E eu me preparei muito pra isso, né? Me preparei demais, porque no início da gravidez eu tinha muito medo, gente, muito. Pensa numa pessoa que tinha medo do parto, né? Eu tinha muito medo e às vezes chegava a me paralisar, pensar que o bebê uma hora ia ter que sair, sabe? Então, desde o início eu orei muito, falando pra Deus, né? Pra tirar esse medo de mim, que eu não aceitava o medo e que eu fazia parceria com a paz que provém dele. E ao longo da gestação, Deus foi tirando esse medo de mim e me dando muita força, muita coragem pra realmente viver essa experiência. Eu queria ter uma experiência sobrenatural, sabe? Porque eu sinto que o parto normal, ele, ele, a gente enfrenta, assim, os nossos medos, as nossas inseguranças e ver ali, né, tipo, que o meu corpo sabe exatamente o que ele precisa fazer, né? Então, eu queria viver isso, sabe? E eu achava que essa experiência ia ser muito linda. Então, eu declarava, né, sobre palavras de afirmação que eu aprendi sobre o meu parto. Eu falava que a minha bebê ia nascer saudável, que eu ia permanecer saudável. E, enfim, durante toda a gestação eu ficava orando e declarando essas palavras sobre o meu parto. E eu me preparei muito, né? Eu estudei, eu fiz fisioterapia pélvica, então eu fazia exercícios na bola. Quando chegou ali perto, depois da 34ª semana, a minha doula indicou fazer chá, comer tâmara, enfim, várias coisinhas, né, que aceleram o processo do parto, pra entrar em trabalho de parto. E eu fiz tudo aquilo porque eu queria muito, muito viver isso, né, e enfrentar ali os meus limites. E eu confesso que não foi fácil, sabe? Principalmente lá no final, a espera se torna cansativa, a ansiedade bate, as pessoas te perguntam quando que o teu bebê vai nascer, e como a gente quer parto normal, a gente não sabe dizer, a gente não tem essa resposta. Muitas pessoas acham que a gestação dura 9 meses, e aí você tem que explicar que, na verdade, ela pode durar até 10 meses. Então, né, são 42 semanas, e a sensação que dá é que o teu bebê tá passando do tempo dele, né? As pessoas olhavam pra mim, parecia que com pena, nossa, o bebezinho dela já passou da data, mas na verdade a data prevista era 7 de julho e no dia. E nada acontecia, né? Nada acontecia. Então, 7 de julho era 40 semanas. E quando deu 34 semanas, gente, eu achava que já tava perto de vir, porque a minha bebê já tava bem grandona, sabe? Com 34 semanas ela tava com 48 centímetros. Então eu pensei, nossa, ela já tá bem desenvolvida. Então, com 37 semanas ela já pode vir a qualquer momento. Eu acho que ela vai vir super rápido.
Eu tava fazendo exercício, né? Exercício na bola, comendo tâmara, fazendo chá, não sei o que, óleo de prímula. Mas passou os 37, passou 38, passou 39 e nada. A ansiedade tava tomando conta de todo o meu ser. E eu orava muito pra Deus tirar essa ansiedade, porque às vezes me deixava assim bem desconfortável, sabe? Às vezes eu evitava de sair muito, de ver as pessoas, porque as pessoas perguntavam muito e eu ficava meio angustiada. Quando eu tava de 39 semanas, eu fui numa consulta e a médica falou: Nicole, na tua próxima consulta, não, 38 semanas. Quando eu tava de 38 semanas, a minha médica falou: Nicole, quando tu vier na tua próxima consulta, tu vai estar com 39 mais 3 dias. E se nada começar a acontecer, a gente pode fazer o descolamento da membrana, que nada mais é do que um exame de toque que elas fazem assim com o dedo para descolar e incentivar com que o trabalho de parto inicie, né? É como se fosse um método de indução, só que mais de boa, não é farmacológico nem nada, é mais tranquilinho para que comece o trabalho de parto espontâneo. Só que eu estudei bastante e eu sabia que não, né, com 39 semanas mais 3, não tinha chego nem ainda a data provável do parto, que era 7 de julho. Então eu queria muito esperar aquilo, porque eu confiava em Deus, sabe? Eu orava muito que ia chegar o momento, né? E aí tá, chegou no dia da consulta, eu falei pra doutora, eu tô um pouco insegura. Eu não queria fazer isso, né? Expliquei pra ela. E ela falou assim: Nicole, pode ser que tu não tenha nada de dilatação ainda. Se não tiver dilatação, não tem como fazer o descolamento de membrana. Então, eu vou fazer o exame de toque. Se não tiver, a gente não faz. Se tiver, eu vou te perguntar. E se tu se sentir segura, a gente faz. E ela fez e não tinha nada de dilatação. Então, não deu pra fazer. E eu até fiquei, né, tipo, eu tinha orado e falado pra Deus: Deus, só vou precisar fazer isso se realmente, né, tu falar que eu tenho que fazer, sabe? Porque, e como eu não tava me sentindo em paz com isso, Deus realmente não permitiu, porque eu queria que tudo fosse da forma mais espontânea possível, sem nenhuma intervenção, enfim. E foi o que aconteceu, né? A gente não conseguiu fazer. E eu não tava dilatando, eu não tava tendo contração, as minhas contrações ainda eram muito espaçadas, e contrações espaçadas não geram dilatação. Então, tudo contribuía pra eu ficar mais ansiosa, né? E aí, teve um dia, gente, que tava tendo festa na roça lá na minha igreja. É uma festa temática, assim, bem legal. E eu fui nessa festa, mas eu falei pro Neto: eu não quero sair do carro porque as pessoas ficam me perguntando e isso me deixa mais angustiada. Mas eu decidi sair um pouquinho pra ver gente, pra comer alguma coisinha. E aconteceu, né? As pessoas perguntaram, enfim. E eu acabei ficando bem mal naquele dia. Eu entrei dentro do carro e eu comecei a orar. E eu falei pra Deus: Deus, eu tô no meu limite, eu não aguento mais esperar. E eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz durante toda a minha gestação, sabe? Eu falei pra Deus: Deus, se tá perto de vir, me dá pelo menos um sinal, sabe? No meu corpo, assim, que algo comece a acontecer. Porque não tava acontecendo nada, não tinha contração de os pródromos que eles falam, né? Os pródromos não aconteciam e eu já tava com 40 semanas mais 2, né, dias. Então, eu orei e eu falei pra Deus, né, manda um sinal no meu corpo que ele comece a trabalhar, que ele comece a fazer algo, né, pra que eu fique com esperança, né, de que não, tá perto, calma teu coração. E, gente, no dia seguinte, quando era 6 horas da manhã, eu acordei com muita vontade de fazer xixi. E eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, a minha barriga começou a roncar, parecia que eu tava com vontade de fazer o número 2. Mas não saiu nada, só saiu xixi. E aí, quando eu olhei pra baixo, tinha, assim, uma gosminha enorme, enorme, saindo. E como eu tinha estudado, eu sabia que aquilo era o tampão, né? Só que quando eu passei o papel, não saía aquilo, sabe? Tipo, tava grudado. E conforme eu puxava, saía cada vez mais e mais e mais. E aí eu chamei o meu esposo, né?
o Neto, ele tava dormindo, eu chamei ele pra ele me ajudar. Porque eu tava com medo de puxar aquilo e, sei lá, acontecer alguma coisa, né? E aí eu cortei com a tesoura. Quando eu cortei, passei o papel, saiu mais um pouco. E aí eu falei, opa, tem alguma coisa diferente acontecendo, sabe? Deus ouviu a minha oração. Mas eu não sabia se se realmente o parto ia acontecer naquele dia ou se realmente era só Deus me falando, calma, quieta teu coração, quieta tua alma que tá chegando, né? E aí o meu esposo já ficou todo felizinho, né? Achando que era hoje. Era hoje. Isso era dia 10 de julho, né? A data do provável do parto era 7 de julho. Então já tinha passado 3 dias da data prevista, né, gente? Lembrando que tem até 42 semanas. Então, gente, quando, né, tipo, saiu o tampão ali, eu voltei pra cama, deitei e fiquei com meu esposo, mas não consegui mais dormir porque, né, a ansiedade bate e parece que dá uma adrenalina. E eu fiquei ali. E começaram as contrações, a gente começou a marcar no aplicativo. Começaram as contrações, elas ainda eram leves, as dores, assim, era uma dor leve, mas elas estavam bem, assim, no ritmo mesmo, já estavam ritmadas. E aí eu falei pra ele, calma, né? Aí, quando deu lá umas 7 horas, a contração começou a doer. Mas eram mais intensas e sempre bem ritmadas, bem ritmadas. E no aplicativo ficava dando, vá para o hospital, vá para o hospital. Mas eu sabia que, né, tipo, tava trabalhando, mas a bolsa ainda não tinha estourado, então eu podia ficar de boa ali em casa. Eu tinha a enfermeira obstétrica que eu tinha contratado, então eu ligava pra ela, ela vinha em casa, me examinava, então tava tudo ok. E aí a gente lembrou, né? Ah, o banho quente dá uma aliviada, eu vou pro banho. E a enfermeira tinha me falado, Nicole, quando tu vê que tá com contração mais dolorida, toma um remédio, um Buscopan. Se essa contração passar, é porque não é contração de trabalho de parto. Então tu pode ficar bem tranquila. Se mesmo com o remédio não passar, aí, né, é trabalho de parto. Então eu tomei o remédio e fui tomar um banho quente. E aí passaram-se 1 hora, né? E as contrações ainda não tinham parado, estavam cada vez mais intensa a dor. Mas quando eu terminei de tomar banho e eu me sequei, saiu um coágulozinho de sangue, bem pequeno, tipo assim, do tamanho da pontinha do meu dedo. E na toalha saiu uma coisinha amarelinha. E eu falei assim pro Neto, manda mensagem pra Dilma, eu acho que isso aqui é mecônio. Daí ele tirou foto e mandou Dilma é enfermeira, né? Mandou todas as fotos pra ela. E aí ela falou, vou na tua casa te avaliar. E aí tá, quando deu perto das 9 horas, ela ainda não tinha chego na minha casa, começou a sair um líquidozinho, como se fosse um jatinho de xixi, sem eu querer, sabe, era involuntário. E descia um pouquinho e parava, descia um pouquinho e parava, tipo um jatinho assim. Aí eu coloquei absorvente, né, pra não ficar aquela sujeira assim. E falei pra minha enfermeira, tá saindo um jatinho. Daí ela pegou e falou, olha, acho que a tua bolsa estourou. Já estou chegando. Aí ela chegou, me avaliou, eu tava só com 2 centímetros de dilatação e realmente eu já tava em trabalho de parto, a minha bolsa tinha estourado, só que as contrações ainda não estavam tão intensas como a gente gostaria que ficasse. E ela falou assim, Nicole, então vamos esperar aqui em casa. Só que aí eu falei, Dilma, eu sou estrepto positivo. Então ela falou, não, então a gente tem que internar, porque a minha bolsa já havia estourado, senão a gente poderia ficar em casa. Mas quando estoura a bolsa e é estrepto positivo, tem que começar a medicação na veia, que é um antibiótico, porque se o bebezinho nasce sem tomar a medicação, tem risco de gerar pneumonia no bebezinho. Então a gente tinha que tomar o antibiótico. Daí nós fomos pro hospital. Chegando lá, eu já comecei, eu fiz o cardiotoco. Ah, e realmente era mecônio. Daí a minha médica explicou, né, Nicole, o mecônio, ele pode gerar sofrimento fetal. Então a gente vai ficar sempre te avaliando, né, avaliando os batimentos cardíacos, os movimentos fetais, enfim, pra ver se tá tudo ok com o bebezinho. E começar o antibiótico. Então, né, tava tudo ok com o coração, eu tava bem confiante, eu tava feliz, né, por mais que tinha contração ali, mas eu tava muito feliz que a minha bebê tava chegando, gente, como eu tinha pedido pra Deus. E aí, quando a gente começou com o antibiótico, a minha médica falou, Nicole,
tu ainda tá com pouca dilatação. E tem a questão do mecônio, né? Pode gerar sofrimento fetal. Eu sugiro que a gente comece com a ocitocina, porque daí vai acelerar, né? Que a gente não quer que esse bebê fique muito tempo com contato com o mecônio, então a gente acelera o trabalho de parto, as coisas vão começar a evoluir mais rápido. E aí eu falei com o meu esposo, né? E aí a gente falou, não, ok, vamos começar com a ocitocina. E aí começaram. A ocitocina, ela acelera o trabalho de parto. Consequentemente, as contrações começam a ficar mais intensas muito mais rápido. Então, assim, eu comecei a ficar com contração muito dolorida e com pouquíssimo intervalo de tempo, assim, tipo, dava a pausa ali, era mínima. E aí a gente foi pra sala de parto, né? E aí eu fiquei, gente, eu ia pra bola, eu ia pro chuveiro, eu ia pra tudo, fui pra cama, eu fui pra todas, fiz todas as posições que vocês podem imaginar. E de verdade, nada aliviava aquela dor. Era uma dor absurda. Hoje eu não consigo expressar, explicar a dor que é, mas é realmente muito intensa mesmo. E em todo momento a minha enfermeira, minha médica e meu esposo junto comigo, e eles me dando apoio, sabe? Foi tudo muito incrível, muito lindo, assim, toda a experiência. E só que assim, nada aliviava aquela dor. E quando eu ficava sozinha com meu esposo, eu falava pra ele, eu não aguento mais. E eu chorava de dor, e eu gritava de dor, mas eu queria continuar ali, sabe? Por mais que eu falava, nossa, eu não aguento mais. Eu não falava assim, não, vamos pra cesárea, vamos pra uma anestesia, nada disso, porque eu queria continuar tentando. E eu focava sempre nas palavras de afirmação que eu tinha feito, assim, um dia antes eu tinha feito um cartazinho com as palavras de afirmação. Então eu sabia que a contração era uma onda, que ela vinha, mas que ela passava, e que cada contração estava mais perto da minha filha chegar, né? Então eu sempre ficava mentalizando aquilo, sabe? Mas chegou um momento que as contrações não tinham mais intervalo. Essa era a sensação. Tava muito forte mesmo. A minha médica chegou a parar a ocitocina, então ela disse pra mim que já era só o meu corpo trabalhando, não era mais a ocitocina, né, o medicamento em si, e era só o meu corpo já trabalhando espontaneamente. Aí ela fez o exame de toque depois, bem depois já, quando a contração já estava bem mais intensa, ela fez um exame de toque e eu tava com 3 centímetros de dilatação, ou seja, não tinha evoluído muito, mas as dores estavam muito fortes. E aí passou mais um tempão, a médica falou, vamos fazer mais um exame de toque? Daí ela fez e eu tava com 5 centímetros de dilatação, então, opa, já me deu uma esperança a mais, porque de 3 foi pra 5, né? Eu fiquei muito tempo com 3 centímetros de dilatação. Só que aí, nesse momento, ela falou, Nicole, eu vou medir mais uma vez o batimento cardíaco, né? Que a gente tinha que ficar avaliando em todo momento. E aí, quando ela mediu essa vez, que eu tava com 5 centímetros, o batimento cardíaco da Eva tava diminuindo muito mesmo, né? E aí, ela falou, Nicole, eu não acho mais viável a gente continuar tentando, porque o batimento cardíaco dela tá diminuindo bastante. E aí eu olhei pro meu esposo e eu falei, não, então vamos pra uma cesárea. E aí a gente foi imediatamente pra uma cesárea, né? Então eu tive uma cesariana intraparto, que é quando a mulher, ela entra em trabalho de parto, né? Mas por algum motivo precisa ir pra uma cesárea de emergência. Então, por mais que eu queria muito parto normal, o que eu mais queria era que a minha filha viesse saudável. Então, quando eu vi que realmente o batimento cardíaco dela estava diminuindo e algo grave poderia acontecer com ela, o meu coração de mãe só falou, não, vamos pra uma cesárea, não é nem, né, tipo, coisa pra se discutir, pra se avaliar, não. É esse o ponto. E como eu nunca cheguei a mencionar, eu acho, mas em 2015 eu fui diagnosticada com uma doença chamada Síndrome de Von Willebrand, que é um probleminha no fator coagulativo, né? Então, quando a gente tem um ferimento, ou quando a gente passa por uma cirurgia, pessoas que têm essa doença podem ter uma hemorragia mais fácil, sabe? E podem chegar a uma hemorragia tão grave que podem morrer. Então eu tinha muito medo de uma cirurgia, sabe? Mas eu tinha muito medo da cesárea,
mas eu tinha, né, mais medo ainda devido a esse fato, né, da doença. Mas durante a gestação eu orei muito para que Deus me curasse, né, para que Deus me curasse dessa doença. E eu fiquei acompanhando com a minha hematologista e quando eu tava, assim, 34 semanas por aí, eu fui na hemato e ela refez os meus exames ela falou, Nicole, é como se tu nunca tivesse tido essa doença. Eu não sei o que aconteceu, mas os teus exames estão perfeitos, maravilhosos. Ou seja, eu fui curada, né? Para os médicos, eles tentam trazer explicações e não acham. Mas eu, que sirvo a um Deus maravilhoso e que clamei pela cura, eu sei que foi Deus, sabe? Então, passar pela cesárea me amedrontava um pouco, mas eu vejo que Deus foi tão maravilhoso, tão perfeito, ele fez a obra completa, sabe? Porque ele sabia do meu desejo de ter parto normal, ele permitiu que eu passasse por essa experiência e vivesse tudo aquilo que eu queria viver, sabe? Eu vivi o parto normal. Ela só não nasceu de parto normal, mas eu vivi as contrações, as dores intensas, tendo dilatação. Eu esperei o tempo da minha filha, né? E eu digo que por mais dolorido que tenha sido, sabe? Eu não faria nada diferente, porque foi incrível, incrível. Eu saí de tudo isso muito mais forte, sabe? Parece que nada mais amedronta, nada mais te paralisa, porque tu sai dessa experiência muito mais forte. E Deus fez, sabe? Deus fez, Deus estava ali durante todo o tempo, cuidando da gente, cuidando da minha filha, cuidando de mim, né? Ele tava ali. E ele fez com que eu passasse por aquilo que eu queria passar, por essa experiência, e ainda assim passar pela cesariana para mostrar que ele é um Deus que continua fazendo milagres. O mesmo Deus que fazia milagres antigamente, lá atrás, na Bíblia, ele ainda faz milagres. E eu não tive perda de sangue excessiva, não tive nada disso. A médica chegou a falar ali durante a cesariana, né? Meu esposo estava prestando atenção e ele disse que a médica falou assim: Nossa, não sei de onde que ela foi diagnosticada com síndrome de von Willebrand, porque perdeu pouquíssimo sangue, sabe? Foi tudo excelente. A equipe foi muito acolhedora comigo. Eu tive uma cesariana extremamente respeitosa. Eles abaixaram o campo para eu ver a minha filha saindo da minha barriga como eu queria. Tava tocando uma música, gente, foi tudo assim que eu pedi, né, a minha playlist. Então foi muito humanizado todo o parto, sabe? Desde o início até o final, mesmo sendo cesárea, foi tudo muito lindo. Eu ficava meio assim por conta da anestesia, né? A hack, que é aqui atrás. E eu tinha medo que ela demorasse a pegar, porque já vi relatos de que tava nervosa e não pegava de jeito nenhum, mas a contração era tanta que eu acho que a minha ansiedade, o meu nervosismo foi pra lá pra China. Então, tipo, na primeira aplicação já pegou, sabe? Eu não senti dor nem nada. A anestesista foi uma querida comigo, eu não sei o nome dela, mas nossa, ela foi maravilhosa, muito querida mesmo. Enfim, a minha enfermeira, a minha obstetra, toda a equipe foi muito acolhedora. E a Eva nasceu de um parto cesariana, extremamente respeitoso e humanizado. Foi tudo muito lindo. Eu fui curada, né, da doença de síndrome de von Willebrand e é isso, gente, né? Então, se eu posso deixar uma coisa para as mamães que estão aí grávidas ainda, né? Eu posso afirmar assim, acalma o coração, confia em Deus, espera nele que ele continua trabalhando, ele continua sendo um Deus de milagre, um Deus que cura, um Deus que faz, sabe? E por mais que às vezes a gente não veja, Deus está trabalhando, sabe? Deus sempre está trabalhando em favor daqueles que amam a Ele. Então, assim, Deus poderia fazer com que a minha filha viesse de parto normal? Poderia. Mas Ele foi tão perfeito, tão cuidadoso e fez a obra tão completa na minha vida que Ele não só permitiu com que eu vivesse a experiência de entrar em trabalho de parto, como também de viver a experiência da cesariana e para mostrar, para testemunhar que Ele faz milagres, sabe? Então, se você, independente do que você esteja vivendo, na sua gestação, ou
em qualquer que seja, né? Se você precisa de um milagre, eu tô aqui pra dizer que Deus faz milagre sim. E eu vivi isso na pele, sabe? Foi a coisa mais linda, foi o dia mais louco, mais intenso e mais maravilhoso que eu vivi. Dia 10 de julho, a minha menininha veio ao mundo às 18h08, com 51 centímetros, pesando 3 quilos 670. E hoje ela tá com 1 mês e meio e é o maior presente que Deus nos deu. Ela é maravilhosa. Gente, eu só tenho a agradecer a equipe que me assistiu e a equipe que cuidou de mim, na verdade, desde o início da gestação. A Pri, minha fisiopélvica maravilhosa, ela cuidou de tudo, assim, gente. Me deu várias dicas, me aconselhou. Nossa, ela foi maravilhosa, sabe? A minha enfermeira, a minha médica, gente, todos aqueles que estavam presentes ali também, que não foram, né, contratados, eram os plantonistas, mas todos eles foram muito queridos comigo. E é isso. A recuperação foi extremamente boa, né? No início a gente não consegue andar direito, é meio dolorido, mas cicatrizou super bem. Os meus pontos foram aqueles que são... É um fio que a pele absorve, então não precisou tirar os pontos. Ficou uma cicatriz bem boazinha, né? Hoje já faz 1 mês e meio da cirurgia. E eu tô super bem, graças a Deus. E é isso. E eu vou continuar compartilhando com vocês toda essa experiência da maternidade, que agora não é mais gestação, gravidez, né? Agora é maternidade. E é isso, gente. Tô muito feliz de estar compartilhando isso com vocês. Eu peço que deixem um like, compartilhem com as pessoas, com as mamães, com todo mundo, porque isso aqui é um testemunho, gente. E é isso. Logo tem mais vídeo. Agora eu tenho uma bebezinha, então assim, não sei, né, quando que vai ter vídeo novo. Não prometo nada, mas eu vou continuar com o YouTube sim, tá? E logo a Eva também aparece aqui pra dar as caras pra vocês conhecerem ela. Ela é muito linda, gente. Sou suspeita a falar, mas ela é maravilhosa. E é isso, um beijo. Fiquem com Deus e tchau.